Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa, toda especial de teologia, para que você possa aprender mais da Bíblia Sagrada, aprender mais um pouquinho sobre Deus. Eu espero que você possa crescer no conhecimento de Deus, que você possa crescer no seu entendimento a respeito das doutrinas bíblicas, das doutrinas teológicas, que você possa encontrar uma espiritualidade mais autêntica, mais sincera e mais profunda também. Eu quero te pedir desculpa por estar gravando com o celular. Eu tentei gravar com outro equipamento, mas não deu certo, e eu vou ter que gravar aqui mesmo com o celular. E eu peço a você que assista até o final. Essa aula vai ficar disponível provavelmente depois no YouTube. No TikTok não dá, porque o TikTok tem um limite de tempo. E você assista, não deixe de se inscrever lá no nosso canal. E você assista, se você não conseguir assistir tudo de uma vez, assista uma parte. E se você estiver assistindo já agora, fique conosco até o final para que você possa pegar o desenvolvimento da aula, possa assim entender o raciocínio da aula, o início, o meio e o fim, e dessa forma aprender mais. Eu quero ir logo para o assunto. O que é teologia? Bom, simplificando, resumidamente, teologia é o estudo a respeito de Deus. É o estudo sobre Deus. E aí você pode questionar, perguntar: tá bom, Lucas, teologia é o estudo a respeito de Deus. Se você tiver um caderno, anote. Anote em algum lugar, anote em um caderno, em uma folha, para você decorar. Teologia é o estudo sobre Deus. Mas aí você pode me perguntar, me questionar: tá bom, Lucas, teologia é o estudo a respeito de Deus. Mas como que nós vamos estudar Deus? Nós vamos pegar Deus, vamos levar Deus para um laboratório, vamos fazer experimentos com Deus em um tubo de ensaio? Lógico que não. Deus, ele é um ser espiritual. Não tem como nós estudarmos ele através de experimentos científicos, através de análises científicas. Não tem como a gente fazer isso. O que a gente faz quando a gente quer conhecer mais de Deus? Nós vamos para a revelação de Deus, que é a forma que Deus se expressa para os humanos. E Deus, ele se expressa para os humanos de duas maneiras. A revelação específica, que no caso da teologia cristã é a Bíblia Sagrada, seus 66 livros, e Deus, ele também se revela através da revelação geral, que é a revelação de Deus contida na natureza. O que a Bíblia diz? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ou seja, Deus, ele se revela também através da natureza, só que no caso da revelação geral, ele vai revelar sua existência e a sua majestade, a sua grandeza na criação. Agora, se nós queremos saber de doutrinas específicas, nós temos que ir até a Bíblia Sagrada, que é a revelação específica, e estudar o seu contexto cultural, o seu contexto histórico, as maneiras de bem interpretá-la. Mas você também tem que ter em mente que existem outras fontes teológicas além da Bíblia. A Bíblia está em primeiro lugar, está acima das outras fontes teológicas. Mas existem outras, como por exemplo a razão e a experiência. Mas em primeiro lugar está a Bíblia Sagrada. Ela, dentro da teologia cristã evangélica, a teologia católica é um pouco diferente, mas na teologia evangélica, a Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. Assim, quando a gente quer saber mais a respeito de Deus,
nós precisamos ler, nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada. E os livros teológicos, para que servem os livros teológicos? Eles servem para explicar a Bíblia e explicar as doutrinas que são emanadas da Bíblia. Por exemplo, nós temos que explicar a doutrina da Trindade. Como é que funciona esse negócio da Trindade? Dentro de um mesmo Deus existem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É algo que precisa ser explicado, e aí você tem que recorrer aos livros teológicos para que você não fique com muitas dúvidas e a sua fé seja prejudicada. Ter dúvida é algo comum? É algo normal? Sim, todos nós temos dúvidas, todos nós temos questionamentos. Isso é algo normal. Porém, quando você tem um número muito grande de dúvidas, um número muito grande de dificuldades na sua fé, isso pode prejudicar a sua vida espiritual. Eu anotei aqui alguns tópicos para que a aula fique organizada. E o primeiro é o que é a teologia, que eu já te disse, que é o estudo a respeito de Deus. Se você puder, não deixe de anotar. O segundo tópico é por que estudar teologia. Ora, por que, Lucas, que nós vamos estudar teologia? Por que eu não vou estudar outra coisa? Por que eu não vou me interter com outra coisa? Por que eu vou tirar um tempo do meu dia, nem que sejam 5, 10 minutos, para estudar teologia? Bom, as razões elas são inúmeras. Nós temos vários motivos para nós estudarmos teologia. A primeira razão para nós estudarmos teologia é para nós não sermos enganados. O quanto de falsos mestres, de falsos líderes que nós temos por aí envolvidos com a religião e com outras coisas. O quanto de heresias, que são doutrinas erradas, ensinos errados que contrariam a essência da doutrina cristã, nós não temos por aí. Assim, nós precisamos estudar teologia para que a gente não seja enganado pelos falsos mestres e para que a gente não seja enganado pelas heresias. Se você não tem um conhecimento próprio que você adquiriu, que você leu, que você pesquisou, como você vai saber se o que está sendo falado para você é certo ou errado? Você sempre vai depender do conhecimento dos outros, do conhecimento do pastor, do conhecimento do padre, do conhecimento do obreiro, do diácono, do evangelista, dos pais. Isso é algo válido. Você pode contar com a ajuda de obreiros, de líderes, de pastores, de professores. Eles estão aí realmente para te ajudar, para te auxiliar. Mas você precisa ter o seu conhecimento próprio, o seu conhecimento autônomo, para que você consiga discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que a pessoa está querendo te enganar e aquilo que a pessoa está ensinando realmente de acordo com a Bíblia Sagrada. Uma outra razão para nós estudarmos teologia é que existem uma variedade de igrejas por onde nós passamos. Por exemplo, aqui perto de onde eu moro, a maioria são Assembleias de Deus, mas tem também uma igreja católica, uma igreja batista e uma igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana reformada. E tem ainda uma igreja presbiteriana renovada também. E aí você pode perguntar, Lucas, qual dessas igrejas eu devo ir? Será que eu devo ir para a Assembleia de Deus? Será que eu devo ir para a Igreja Católica? Será que eu devo ir para a Igreja Batista? Será que eu devo ir para a igreja de uma outra denominação? Será que eu não tenho que ir para nenhuma igreja? Tenho que ser agora um cristão que não frequenta igreja, que é algo novo que tem surgido nas pesquisas, cristãos que não frequentam nenhuma igreja específica, se declaram cristãos, acreditam que Jesus é Deus, acreditam na Bíblia, mas que não frequentam nenhuma igreja. Bom, você só vai poder discernir qual que é o caminho certo, qual que é o caminho errado, estudando a teologia. É muito importante que você estude a teologia por conta disso também, para você entender quais são as semelhanças e quais são
as diferenças entre essas igrejas. Por exemplo, todas as igrejas cristãs evangélicas, elas acreditam que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, elas acreditam na Trindade, elas acreditam na divindade, elas acreditam na Santa Ceia, elas acreditam na salvação da alma, nos céus, no inferno, na existência de Deus, na existência do diabo. Isso são pontos em comum. Qualquer igreja evangélica que você for, que for de fato uma igreja evangélica, que não for uma igreja de uma outra religião, vai acreditar nesses pontos. E depois você vai saber que existem diferenças. Por exemplo, nas igrejas pentecostais, assim são chamadas pentecostais, porque elas acreditam na continuidade dos dons espirituais. Já uma igreja calvinista, geralmente eles não acreditam na continuidade dos dons espirituais, pelo menos no que concerne aos dons revelacionais, profecia, visões, sonhos proféticos. Eles não acreditam tanto nisso. Eles acreditam ainda na possibilidade disso acontecer, mas não acreditam que isso acontece de forma tão intensa como acontece nas igrejas pentecostais. Assim, existem esses pontos de divergência entre as igrejas evangélicas. É importante você conhecer isso para você saber em qual igreja você vai, qual o caminho que você vai seguir de forma autônoma, contando com a ajuda de outras pessoas, mas tendo o seu conhecimento autônomo. E assim vai, existem os pontos de convergência, de igualdade entre as igrejas evangélicas, que eu já citei alguns, e depois existem as ramificações, os pontos de divergência, e você precisa entender essas ramificações, essas divergências, para que você não fique confuso. A pior coisa que tem para o ser humano é ele viver confuso, é ele não saber qual caminho ele toma na vida. Um dia ele não quer mais ir para a igreja. Não, agora Lucas, eu sou o desviado, entre aspas, eu não quero mais ir para a igreja nenhuma, eu quero para as festas, eu quero namorar, eu quero curtir, quero mais saber de ir para a igreja não. Aí no outro dia ele, não, agora eu sou assembleiano, vou para a Assembleia de Deus, vou vestir meu terno, vou para a Assembleia, vou adorar a Deus, vou para a IBD, estudar a Bíblia com os assembleianos. Aí no outro dia ele já, não, agora eu vou ser calvinista, vou para a igreja presbiteriana. Aí no outro dia ele fala, não, agora eu vou ser wesleyano, não, agora você é católico, vou para a missa rezar. Então, muitas vezes, as pessoas ficam confusas, elas não sabem qual caminho seguir. E assim, este é o segundo motivo para você estudar teologia. O primeiro motivo é para você não ser enganado. O segundo motivo é para você saber qual caminho seguir de forma autônoma. E o terceiro motivo, eu poderia listar vários, mas o terceiro motivo para você estudar teologia é porque o conhecimento liberta. O conhecimento liberta você de preconceitos. O conhecimento liberta você de comportamentos inadequados. O conhecimento liberta você de uma série de coisas que não são boas na sua vida. Muitas vezes você tem preconceito, você pensa que ser evangélico é ser alienado, ser evangélico é não se divertir, ser evangélico é não ter algo para distrair. Você tem uma série de preconceitos. Esses evangélicos ficam o tempo todo só orando na igreja. Você, estudando teologia, você perceberá que não. E não só com a religião cristã evangélica, mas com outras religiões também. Você estudando teologia, você perde os seus preconceitos com a religião católica, com a religião espírita, porque a teologia ela vai estudar, no caso a teologia cristã evangélica, principalmente a doutrina evangélica, mas ela também vai estudar um pouco essas outras religiões. E assim você vai perder os seus preconceitos, os seus conceitos errados a respeito destas religiões. Então você se torna uma pessoa melhor, você adquire um pensamento mais aberto. Você tem que tomar cuidado e ter um pensamento muito fechado dentro do pensamento da nossa igreja. Nós temos que saber que existe ali o pensamento da nossa igreja, mas existem muitos outros pensamentos, muitas outras formas
de enxergar as coisas, de enxergar a vida, de interpretar a Bíblia. E é claro que nós temos que ter convicção daquilo que nós acreditamos, mas temos que considerar também a possibilidade de nós estarmos errados, contemplar outros horizontes, outras visões, outras formas de enxergar a vida. No final desta aula eu vou recomendar para você algumas obras de teologia sistemática que vão te ajudar bastante no seu aprendizado. Dessa forma é que você vai ser liberto. Na teologia também você vai aprender ética cristã para você parar com determinados comportamentos inadequados. Tem gente que não sabe se comportar numa igreja, tem gente que não sabe se comportar com um semelhante, com um irmão em Cristo, tem gente que não sabe como lidar com as pessoas da família, como lidar com pessoas divergentes, que têm uma opinião contrária à sua, como lidar com pessoas que não gostam da fé cristã. Como é que a gente lida com essas pessoas que não gostam da fé cristã, que odeiam o evangelho, odeiam a fé cristã, que têm preconceito? Tudo isso nós aprendemos com o estudo teológico. Portanto, foram quantas razões? 3 razões. Primeira razão, para você não ser enganado. Estudo teologia para você não ser enganado, não ser feito de massa de manobra. Segundo motivo para você estudar teologia, estude teologia para que você possa saber qual caminho seguir, qual igreja ir, qual vertente teológica acreditar, mas sempre respeitando as outras. Isso é algo que tem que ficar claro, porque todos nós podemos errar, todos nós podemos ter crenças erradas. É algo que nós sempre temos que considerar, a possibilidade do nosso erro. E o terceiro motivo para você estudar teologia é porque a teologia, o conhecimento, ele liberta ao ser humano, a pessoa, de muitas coisas, de comportamentos inadequados, de visões inadequadas. Eu vou passar para o próximo tópico. 4 grandes áreas da teologia. Para você estudar teologia, você precisa entender as áreas da teologia. Por exemplo, se você for estudar o direito, você precisa entender quais são as áreas do direito, senão você fica perdido. Tem o direito civil, você tem o direito penal, você tem o direito do trabalho, você tem o direito internacional, você tem o direito tributário, você tem várias áreas do direito e você precisa saber que existem essas áreas e os sub-ramos que se localizam, pelo menos um pouco destes sub-ramos, porque são muitos, mas pelo menos um pouco, para você entender melhor essas áreas. Por exemplo, o direito civil, você tem o direito, dentro do direito civil você tem sub-ramos, você tem o direito de família e você tem o direito do consumidor e vários outros sub-ramos. Da mesma forma, outras disciplinas, por exemplo, a medicina, você tem áreas dentro da medicina, a psicologia. Psicologia eu fiz especialização, eu já entendo mais. Na psicologia você tem escolas, você tem a escola de Freud, você tem o behaviorismo, você tem a escola da neurociência, você tem a escola da Gestalt, você tem várias e várias escolas dentro da psicologia com métodos diferentes, com metodologias diferentes. Na teologia do mesmo jeito, você precisa saber, e são apenas 4 grandes áreas, e depois existem vários e vários outros sub-ramos dentro destas 4 grandes áreas. Teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica e teologia prática. Teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica e teologia prática. Isso aqui é algo que você precisa anotar, se você puder. Teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica e teologia prática. Teologia bíblica é o estudo da revelação progressiva de Deus ao longo da história, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Deus ele se revela progressivamente, aos poucos. E a teologia bíblica vai estudar isso. Por exemplo, dentro da teologia bíblica você vai ter a exegese, como interpretar o texto bíblico, hermenêutica, que são regras e princípios de interpretação bíblica. É um pouco mais amplo do que a exegese. A hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia. A exegese é a ciência da interpretação do texto.
você tem o estudo do hebraico bíblico, do grego bíblico, do aramaico bíblico. Você, dentro da teologia bíblica, você vai ter o estudo da arqueologia bíblica. Você vai ter vários sub-ramos dentro da teologia bíblica para você entender melhor a palavra de Deus. E aí você entra na teologia sistemática, que é o estudo das doutrinas fundamentais do cristianismo. Por exemplo, quando você fala de arminianismo e calvinismo, doutrina da salvação, está dentro da teologia sistemática. Quando você fala de trindade, você entra na teologia sistemática. Quando você fala da divindade de Cristo, teologia sistemática. Quais são as doutrinas do cristianismo? Qual é a fé cristã? Teologia sistemática. Porque essas doutrinas, porque fala teologia sistemática, que é um sistema de doutrinas. Essas doutrinas, elas estão interligadas. Quando você estuda a divindade de Cristo, essa doutrina está interligada à Trindade. Por isso que se trata de teologia sistemática. Tem a cristologia, que é o estudo da pessoa de Cristo. Tudo está aqui dentro dessa segunda área, que é a teologia sistemática. E você tem a terceira área. Eu falei teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica, que é o estudo do desenvolvimento da igreja ao longo da história, dos seus credos, dos seus concílios, dos fatos que ocorreram na igreja, das perseguições, dos momentos bons, dos momentos de corrupção espiritual, dos momentos de renovação espiritual. Nós tivemos ao longo da história muitos homens de Deus e mulheres de Deus, pessoas que fizeram a diferença em seus tempos, pessoas que fizeram serviço social, pessoas que fizeram estudo teológico, pessoas que fizeram influência na política, influência na sociedade, pessoas que revolucionaram este mundo para melhor. Tudo isso nós aprendemos através da teologia histórica, o desenvolvimento da doutrina. Existem também sub-ramos, por exemplo, o estudo das confissões de fé. Dentro do calvinismo você vai ter várias confissões de fé, declarações de fé. Você tem os concílios da igreja cristã, os concílios que surgiram ao longo do tempo. E aí você vai estudar tudo isso na história da igreja. Nós precisamos nos lembrar que nós temos 2000 anos de cristianismo. Que o que nós acreditamos hoje, debatemos hoje, já foi debatido por inúmeras pessoas ao longo da história. A gente tem que recorrer também à visão dessas pessoas, o estudo dessas pessoas, para nós nos aprofundarmos no nosso estudo hoje. E aí você tem a quarta grande área da teologia, que é a teologia prática. Na teologia bíblica eu aprendi mais da Bíblia. Na teologia sistemática eu sistematizei essas crenças, essas convicções bíblicas. Eu criei doutrinas. Claro que aqui não fui eu, Lucas, que criei doutrinas, mas eu reconheci doutrinas já existentes do cristianismo. Na teologia histórica eu estudei o passado da igreja, e na teologia prática eu vou pegar todo esse conhecimento teológico e eu vou aplicar na prática. Por exemplo, a homilética, que vai ajudar você a preparar sermões. A missiologia, que é o estudo de missões, da evangelização, tanto no âmbito local como no âmbito nacional e internacional também. Você vai ter o aconselhamento bíblico para você ajudar as pessoas que estão em crise, estão com crise de ansiedade, pessoas que estão pensando em suicídio, pessoas que têm bipolaridade, pessoas que têm esquizofrenia, todo tipo de pessoas. Existe o aconselhamento bíblico e várias outras matérias neste aspecto da teologia prática. Você vai na teologia prática, tem a apologética, para você saber como debater, como dialogar. Tem pessoas que pensam que a apologética, defesa da fé, é você ficar xingando, um xinga você e você xinga ele, e aquela troca de xingamentos, que é briga, discussão de bar. Não é isso. Tem gente que pensa que a apologética é discussão de bar. Não é isso. A apologética é você saber como expor a sua fé para as outras pessoas, como dialogar com outras pessoas, tanto pessoas que têm a mesma convicção do que você, como pessoas que têm outros pensamentos. Não tem a ver com discussão de bar.
Vão ter situações que é melhor você nem debater com a pessoa, nem falar nada, porque aquilo não vai levar a lugar nenhum. Tem outras situações que vai ser necessário você debater, você falar algo. Tem outras situações que você vai precisar falar algo, mas você não vai entrar tanto no mérito da questão, você vai procurar aconselhar a pessoa, mostrar à pessoa que existem outros caminhos, outras perspectivas. Então existem variadas abordagens, mas a apologética não é discussão de bar, não é o que as pessoas pensam. A apologética é saber expor bem a sua fé conforme o apóstolo Pedro nos ensina, para nós estarmos preparados para apresentar razões para a nossa fé. Assim, a apologética está incluída na teologia prática. As 4 grandes áreas eu não vou desenvolver muito, porque senão você vai ficar confuso com tantas informações. E o objetivo aqui é simplificar e não complicar ainda mais o estudo teológico. Mas, neste primeiro momento, você precisa saber as 4 grandes áreas da teologia. Essa divisão é uma divisão pedagógica, didática. É para facilitar o seu aprendizado. Teologia bíblica. Desculpe. Teologia bíblica. Teologia sistemática. Teologia histórica e teologia prática. Passar para o próximo tópico. Teologia esfrio cristão. Será que o fato de eu começar a estudar doutrinas cristãs, começar a estudar teologia, eu vou me tornar aquele cristão geladeiro, aquele cristão frio, aquele cristão que vai para o culto e não dá glória a Deus, ou aquele cristão desanimado que não quer evangelizar, aquele cristão que só fica sentado na mesa lendo livros, mas ele não faz uma obra social, ele não evangeliza, ele não sente a presença de Deus no seu coração, ele começa a ficar mudando. Será que é isso que vai acontecer se eu estudar teologia? Claro que não. Não tem nada a ver você estudar teologia e você se tornar frio. Se tem teólogos que eles são frios, é porque eles já eram frios antes mesmo de estudarem teologia. Isso já é uma característica da pessoa que ela precisa mudar. Independente dela estudar teologia ou não, ela já vai ser fria ou já vai ter uma vida espiritual fervorosa. Isso não influencia. Nós temos Paulo, que ele estudou teologia da época com Gamaliel, numa escola de teologia com Gamaliel. Teologia você estuda em escolas de diferentes mestres e diferentes visões. Paulo estudou na escola de Gamaliel. E ele não ficou frio espiritualmente. Ele realizava milagres, ele acreditava no poder de Deus, ele tinha a graça de Deus na sua vida, ele tinha a unção do Espírito Santo. Ou alguém vai dizer que Paulo não tinha a unção do Espírito Santo na vida dele. E ele estudou teologia. Portanto, a teologia ela não vai esfriar você de forma alguma. Pelo contrário, bons teólogos, aqueles que são bons teólogos, eles ainda têm uma vida espiritual fervorosa. Eles ainda buscam a presença de Deus. Esses teólogos que eu falo são os teólogos, obviamente, cristãos. Claro que tem aqueles teólogos, existem ateus, deístas, agnósticos, que eles fazem teologia também, estudam, mesmo não acreditando, eles estudam teologia. Isso é uma outra coisa, uma outra situação. Pessoas que perderam a fé, já não têm mais fé. Mas um teólogo que é cristão, que ainda tem fé, bom, é um teólogo que mantém a sua espiritualidade com Deus. Ele estuda a Bíblia, ele lê livros teológicos e ele também ora, ele também busca a Deus, ele também busca ter o Espírito Santo na sua vida. Portanto, não existe isso. Você pode continuar orando, você pode continuar buscando o Espírito Santo e você vai estudar teologia ao mesmo tempo. Você vai continuar sendo uma pessoa que tem uma vida espiritual fervorosa. Se você não tem, é por outras razões, por outros motivos. Não tem nada a ver com a teologia. Teologia e espiritualidade podem sim caminhar juntas. Fé e razão. Isso aqui é muito importante. Por quê? Quando nós não estudamos teologia,
nós aprendemos a ter uma fé que ela é baseada muitas vezes em achismos, em misticismos. E quando nós passamos a estudar teologia, nós temos que passar a ter uma fé que ela é baseada em fundamentos, em indícios, em argumentos sólidos. Nós não podemos ter uma fé calcada em nada, ou calcada em achismos, em opinião própria. Nós temos que ter uma fé que ela é baseada em evidências, em fundamentos, em indícios, uma fé que ela é fundamentada em bibliografias, em motivos, em razões. É uma fé que faz uso também da razão. Fé e razão elas se contradizem? Não. Fé é confiar em Deus, mesmo sem ter, em algumas situações, evidências para aquilo que está se acreditando. Por exemplo, você está com uma doença muito grave, mas você tem fé que Deus vai te curar, que Deus vai te ajudar naquela doença. Existe alguma evidência científica para isso? Não existe, mas você mantém aquela fé. Porém, também não existe nenhuma evidência contrária. Não existe algo que prove que isso não vai funcionar, que isso não vai dar certo. Então, isso é fé. É você confiar. Nem sempre vai ter evidências para aquilo que você está acreditando. Às vezes é baseado numa experiência pessoal. Porém, também não se tem evidências contrárias. Quando se tem evidências contrárias, mesmo assim você continuar acreditando, isso é fideísmo. Isso é crer no absurdo. Isso não é fé. Por exemplo, a pessoa que aposta na Mega Sena, a chance de você ganhar na Mega Sena é mais fácil, segundo os matemáticos, cair um raio na sua cabeça do que você ganhar na Mega Sena. E existem evidências contrárias de que você vai ganhar na Mega Sena. E mesmo assim você vai lá e aposta direto na Mega Sena. Isto é fideísmo. É acreditar mesmo existindo evidências contrárias. Agora a fé não. A fé, o fideísmo, não, de hipótese alguma, tem como harmonizar com a razão, com a ciência. Agora a fé não. A fé tem como ela trabalhar e dialogar com a ciência, com a razão. E nós temos que ter uma fé baseada em fundamentos, em motivação. Por que você acredita naquilo? O porquê ele é muito importante no estudo da teologia. A pessoa, você diz, eu sou pentecostal. Tudo bem. Você pode ser pentecostal, você pode ser cessacionista, você pode ser renovado, não tem problema. Mas por quê? Claro que isso é um ambiente que as pessoas te respeitem, né? Que as pessoas tenham um mínimo de respeito por você, né? Convivência, de diálogo com você. Não vai perder seu tempo conversando, dialogando sobre a sua fé com pessoas que não têm respeito pela sua fé, pela sua crença. É perda de tempo. Assim, você... Agora, um amigo seu chega e te pergunta, por que você é pentecostal? Você tem que saber por quê. Ou por que você é cessacionista. Quais são as razões? Na teologia você vai entrar nisso, nas razões, nas motivações, nas fundamentações bíblicas. Aquilo que nós acreditamos como doutrina tem que ter fundamentação na Bíblia. Nós temos que procurar fundamentar as nossas crenças. Eu acredito nos dons espirituais. Tá, mas cadê o versículo bíblico? Cadê a passagem bíblica? De onde você está tirando isso? Cadê a bibliografia? Cadê o fato histórico? Da onde você está tirando essa crença? É o uso da razão. E o contrário também. Não, eu não acredito nos dons espirituais. Sou sensacionista. Por que você é sensacionista? Então, teologia é um exercício também um tanto quanto filosófico. A teologia é como se fosse uma filosofia com a Bíblia. É o uso da razão, só que também envolve a Bíblia, a palavra de Deus. Assim você vai racionalizar a partir da Bíblia. Teologizar é pensar, é refletir. Por isso que aqui no TikTok o meu perfil tem este nome, Reflexões Lucas Moraes. Porque fazer teologia é refletir, é pensar, é ler a Bíblia, ler os livros teológicos e a partir disso você refletir, você teologizar, criar pensamentos teológicos, criar questionamentos teológicos, indagações teológicas, pensamentos teológicos. Isto é teologia. É você, a partir do texto bíblico, a partir
de uma leitura você racionalizar e você chegar a determinadas conclusões. Isto é fazer teologia, isto é produzir uma boa teologia, e é algo que todos nós precisamos fazer, todos nós fazemos. Todos nós somos teólogos, todos nós temos algum pensamento a respeito de religião, a respeito de Deus. A grande questão, que é o que eu tenho tratado, é quais são os fundamentos deste pensamento, quais são os motivos deste pensamento, e se esta sua teologia, se esta nossa teologia ela é uma boa teologia ou não. Se ela é uma teologia que tem suas razões, ou se é uma teologia que não tem as suas razões. Quando eu falo motivação, fundamentação, não necessariamente é fundamentação científica, porque a gente sabe que nem tudo é abarcado pelo método científico. Por exemplo, Deus. Tem como se levar para o laboratório. Lucas, me dê uma prova científica da existência de Deus. Deus é que nem o Papai Noel. Deus não existe. Me dê uma prova científica que Deus existe. Não tem como. Nem a favor e nem contra. Porque Deus ele não pode ser posto em um laboratório. Então a gente tem que ter também, né, esse discernimento. Agora, existem razões para se acreditar em Deus das mais variadas. É só você ler Aristóteles, ele já falava do motor imóvel. Você depois tem, bem mais para frente, as 5 vias de São Tomás de Aquino. Sócrates, ele acreditava em Deus. No caso de Sócrates, Aristóteles já era um Deus um pouco mais parecido com o nosso. Sócrates ele não acreditava em um Deus como o nosso, mas ele acreditava em divindades, em seres espirituais. E vários outros. Você tem um argumento de Santo Anselmo, você tem que é o argumento daquele filósofo americano, Alvin Plantinga. Você tem vários e variados argumentos que você for estudar. Você tem, no mínimo, cerca de 20 argumentos filosóficos em prol da existência de Deus. Então você tem razões, você tem motivos para acreditar em Deus. Você não tem uma prova cabal, uma prova científica, porque por causa da natureza do objeto de estudo aqui que nós estamos estudando, que é Deus, é impossível se chegar a uma conclusão cabal, uma conclusão científica. Porém, você tem razões, você tem motivos. Isso da teologia é algo que requer amadurecimento. Por quê? Teologia não trabalha, você não vai trabalhar nem na teologia, nem na ciência, nem na filosofia com certezas absolutas. Será que uma pessoa pode dizer com 100% de certeza que Deus existe? 100% de forma absoluta que Deus existe? Eu acredito que poucas pessoas vão ter essa fé. Mas será que uma pessoa também pode dizer com 100% de certeza que Deus não existe, que ele é um mito? Também é algo mais difícil, mais complicado. Acho que poucas pessoas vão afirmar isso. Por isso, na teologia, o que a gente precisa é como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Termos um pouco de fé, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda ele é desse tamanhozinho, assim, bem pequeno. Se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o que o Senhor Jesus Cristo disse? Nós transportaremos os montes. Assim, a gente não precisa ter uma fé de certezas absolutas no nosso relacionamento com Deus, na teologia. Basta que nós tenhamos um pouco de fé, que já é suficiente. Uma fé, por exemplo, em probabilidade. Olha, eu não tenho 100% de certeza que Deus existe, mas eu tenho 80%, eu tenho 90%, eu tenho 95%, eu tenho 70%. Eu, com base no que eu estudei, com base na minha experiência de vida, me parece que Deus existe, me parece que Ele é um ser real e que Ele me ama e que Ele tem um projeto na minha vida e eu quero obedecer, eu quero dar esse salto de fé em ter uma vida com Ele, em servir Ele. Isto é teologia, isto é vida com Deus, isto é espiritualidade com Deus. Sabe por quê? Alunos do TikTok e do YouTube, quem sabe tem outra rede, se eu postar Kawaii. Sabe por quê? A fé, ela tem, como é que eu vou dizer? Ela tem picos e ela tem também momentos de baixa. A fé ela é inconstante. Tudo está dando certo na sua vida, você está recebendo muitas bênçãos de Deus, você está com saúde, sua família está bem, tudo está dando certo, você passou no concurso público, você entrou na faculdade, você está num momento bom da sua vida, tudo está dando certo, a sua fé ela sobe.
Parece que Deus está próximo de você, parece que Deus é contigo porque Deus está cuidando de você, sua fé está lá no pico, 99%, 100%. E aí de uma hora para outra vem as provações, vem as dificuldades, aí a sua fé baixa. Parece que Deus não está mais com você, parece que Deus não fala mais com você. Vocês lembram de Pedro? Pedro, ele chegou a andar sob as águas como Jesus andou. Mas depois ele não conseguiu andar mais. Ele deu alguns passos, mas depois ele afundou. Porque ele perdeu a fé, ele perdeu a confiança. E isso é normal porque nós somos humanos, pecadores. Assim também acontece com todos nós. Nós vamos ter momentos que a nossa fé vai estar lá em cima e momentos que a nossa fé vai estar lá embaixo. Mas se nós tivermos uma fé, se nós mantemos uma constância de pelo menos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, uma fé pequenina, essa fé será suficiente para transportar os montes e para que nós possamos herdar a salvação em Cristo Jesus, todas as promessas de Deus. Então tenha isso como consciência na sua vida, na sua prática de vida. Por exemplo, existe a doutrina cristã, todo cristão ortodoxo, que segue a tradição, que segue o que comumente se acredita no cristianismo tradicional, acredita na inspiração da Bíblia, acredita na inerrância da Bíblia, acredita na ressurreição de Cristo, na existência de Deus. Mas se amanhã se comprovar que a Bíblia tem um erro, que a Bíblia não é inerrante, que ela contém erros, ora, mas será que ainda assim tudo que está lá é falso? Ou será que a essência, o núcleo principal da vida e obra de Cristo é verdadeira? Então você ainda vai ter motivos para continuar acreditando. Eu acredito na inspiração das Escrituras, na inerrância das Escrituras, mas se for provado que tem erro, que tem falha, eu vou deixar de acreditar? Não, porque o fato de ter erros, a Bíblia é um livro divino humano. O fato de ter erros e ter falhas, isso não quer dizer que Deus não existe. Ora, a mensagem principal pode estar ali ainda preservada, pode estar ali ainda, dentro de todos aqueles erros humanos, ou supostos erros, porque eu estou trabalhando como uma hipótese. Possa ser que o núcleo principal ainda seja verdadeiro, então a fé ainda vai ser verdadeira. E é assim que nós temos que ter a nossa fé cristã. Nós não precisamos ter 100% de certeza, mas nós precisamos ter uma fé que seja suficiente para nós darmos continuidade à nossa fé cristã, para nós herdarmos todas as promessas de Deus para nós. Você que ficou até o final, tem um bônus para você. Eu vou recomendar agora alguns livros teológicos para você. Lembra que eu falei para você das 4 grandes áreas da teologia? Teologia bíblica, sistemática, histórica e prática. E teologia sistemática é a área da teologia que trata das doutrinas principais da fé cristã, as principais doutrinas. Bem, existe um livro de teologia sistemática que traz as principais doutrinas da fé cristã. Ele é fundamental para você aprender. Adquira, leia aos poucos, leia uma página por dia, 2 páginas por dia, 3, mas leia e você vai aprender as doutrinas do cristianismo, as doutrinas da fé cristã. Eu tenho aqui 2 livros, 2 indicações. A primeira, para você que é pentecostal, gosta do poder de Deus, da unção, dos dons, é a Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD. Este livro aqui é muito bom, vou colocar aqui para você ver. Tem as principais doutrinas da fé cristã. Bibliologia, que é o estudo a respeito da Bíblia. Cristologia, o estudo a respeito da pessoa de Cristo. Pneumatologia, que é o estudo a respeito da pessoa do Espírito Santo. E tem várias. Antropologia, que é o estudo de acordo com a Bíblia do homem, do ser humano. Você tem amatiologia, que é o estudo da doutrina do pecado. Soteriologia, que é a doutrina da salvação. Eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Que mais? Angelologia, que é o estudo da doutrina dos anjos. Escatologia, que é o estudo do Apocalipse, o estudo das últimas coisas. E acho que ainda tem outras aqui. Doutrinas fundamentais muito importantes para você crescer no seu conhecimento. Não deixe de ler a Bíblia. A leitura da Bíblia é a leitura mais importante. Mas para você entender melhor a Bíblia, leia Teologia Sistemática Pentecostal.
Eu concordo 100% com o que está no livro? Não concordo 100%, mas eu concordo com a maior parte. É um livro muito bom para você aprender, para você crescer na graça e no conhecimento. O que eu não concordo aqui nesse livro? A maior parte eu concordo. Né? É um livro ortodoxo, é um livro que fala das doutrinas cristãs fundamentais, para você ter uma fé mais forte, uma fé fortalecida em Cristo Jesus e na sua salvação. Por exemplo, aqui trabalha às vezes com o criacionismo da Terra Jovem, que é aquele criacionismo de 6.000 anos, aquela interpretação mais literal da Bíblia. Eu já trabalho com o criacionismo, ou o criacionismo da Terra Antiga, que é aquele criacionismo da Terra que tem eras geológicas, que interpreta a Bíblia Gênesis de uma forma um pouco mais aberta, ou até mesmo com o evolucionismo teísta, que é a evolução sendo guiada por Deus, mas desde que ainda exista Adão e Eva. Ainda exista ali o princípio básico de Adão e Eva e Deus interferindo para poder criar o primeiro casal. Eu fico entre o criacionismo progressivo da Terra Antiga, chamado Criacionismo da Terra Antiga, ou no YouTube tem um vídeo meu falando a respeito disso de forma mais detalhada, ou o evolucionismo teísta, que é o processo evolutivo, mas ele sendo guiado e dirigido por Deus. Mas fora esse ponto, eu acho que a grande maioria dos pontos eu concordo, é um livro ortodoxo, um livro muito bom para você aprender. Mas você pode dizer, Lucas, eu não sou pentecostal, eu não gosto de pentecostalismo, eu não gosto de dons espirituais, eu não gosto de unção, eu não gosto nada disso. Então você pode ler também esse, Fundamentos da Fé Cristã. Esse aqui é muito bom também, é de um pastor presbiteriano dos Estados Unidos e é o James Montgomery Boyce. Esse daqui são vários autores, vários mestres pentecostais brasileiros. Por exemplo, o Antônio Gilberto, que é um dos escritores cristãos muito conhecido. Ele já faleceu, mas ele deixou uma obra. Você tem outro aqui muito bom, Ezequias Soares. Ele é um cara muito bom no hebraico. Ele é formado em hebraico na USP. Um cara fera no estudo da religião, no estudo do hebraico, da teologia e vários outros. Teologia sistemática pentecostal. E aqui é um autor só, é o James Montgomery Boyce. Ele é um pastor presbiteriano americano. E é uma teologia sistemática também muito boa. Vai tratar das principais doutrinas da fé cristã. E vai tratar de uma forma um pouco mais imparcial. Ele não vai entrar tanto nesses debates da teologia, por exemplo, calvinismo e arminianismo. Ele vai tratar das principais doutrinas da fé cristã, mas de uma forma um pouco mais imparcial. Um livro muito bom. Se você não quiser ler o de teologia pentecostal, leia este, mas o recomendável é que você leia os dois. Se você puder, leia os dois. Se você é novo convertido e você vai numa igreja pentecostal, leia primeiro este para você não ficar confuso, se você não tem muito conhecimento da teologia. Aí no futuro você lê esse. Se você vai na igreja mais calvinista, você lê primeiro este. E aí no futuro você pode ler este daqui para você não ficar confuso. Não há problema se você é pentecostal em ler livros de outras correntes. Da mesma forma, se você é calvinista, não há problema em você ler livros de outras correntes. Mas você tem que ler primeiro da sua corrente para você não ficar confuso, senão você pode depois não acreditar mais em nada, ficar lendo livros de vertentes diferentes. Então é isso, está aqui 2 obras de teologia sistemática para você aprender mais a respeito de Deus, aprender mais da fé cristã. Eu espero que você tenha entendido o que é teologia, as áreas da teologia, tenha aprendido um pouco mais. Não deixe de nos seguir aqui no TikTok e também de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, que a gente está postando sempre um vídeo, às vezes posta short, às vezes posta vídeo maior. A gente está postando aí, geralmente, pelo menos no mínimo um vídeo por semana, mas tem semana que eu posto vídeo todos os dias. Então não deixe de nos acompanhar, de continuar assistindo os nossos vídeos. Um abraço para você e até a próxima!